à Igreja Presbiteriana Central, pastor José Hugo e o seu conselho, por nos terem concedido mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, nas instalações da Igreja Presbiteriana Central, para esta ocasião que o Instituto Bíblico do Norte, o IBN, está organizando, promovendo, com a boa vontade do reverendo Augustus, em nos atender mais uma vez, porque estivemos aqui há menos de um ano. No mês de maio do ano passado, estivemos aqui neste mesmo lugar, com uma ocasião semelhante a essa, também com o reverendo Augustus, atendendo ao convite do Instituto Bíblico, ele que é presidente da JET, que é a Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana, a qual o Instituto se submete, e também é vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o reverendo Augustus, com todas as suas ocupações, os muitos compromissos, tem atendido com muito boa vontade. Nesta ocasião, até com a garganta bastante limitada. Ele já me informava agora no final de semana da limitação da garganta, mas Deus permitiu, e nós damos graças ao Senhor, porque Ele está conosco e nós juntos vamos meditar na palavra de Deus. Até neste preâmbulo, quando passo a palavra logo em seguida ao reverendo José Hugo para nos conduzir num momento devocional, antes de ouvirmos a exposição da palavra de Deus, eu queria justificar aos irmãos assim: após o culto, o reverendo, exatamente por causa do seu cansaço e a limitação de saúde, não estará disponível para bater papo com os irmãos, exatamente por causa da garganta, e amanhã pela manhã ele continuará no Instituto Bíblico em mais uma preleção antes de retornar ao Recife. Então peço a compreensão dos irmãos, ele não estará disponível nem para selfie, que não gasta garganta, mas então eu peço a compreensão dos queridos irmãos. Eu sei que os irmãos vão compreender isso muito bem, mas eu vou repetir e encerrar a minha fala. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, e que o Senhor Deus derrame a sua bondade e a sua graça sobre nós nesta ocasião especial. Graças a Deus, meus queridos. Para nós é um prazer poder receber os irmãos e servir a Igreja do Senhor, servindo ao Instituto Bíblico do Norte. Neste momento nós vamos iniciar o nosso exercício devocional fazendo uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estamos reunidos para glorificar o Senhor e que de fato cada um de nós entenda que estamos aqui por este propósito de adorar a Deus diante da beleza, da sua santidade, por causa do seu amor, com o qual nos amou. Então vamos orar e iniciar assim este momento de celebração ao nosso Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti porque nos deste a oportunidade de poder estar reunidos neste local para juntos adorarmos o Teu santo nome. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos conduza neste momento através do Teu Espírito Santo e que aqui o Teu nome seja honrado, glorificado e a Tua igreja edificada. Sabemos, ó Senhor, das nossas limitações, que o pecado faz parte da nossa história, mas também sabemos da obra realizada por Jesus Cristo, a qual foi aplicada às nossas vidas, e é por causa da obra dele que nós estamos aqui, gratos pelo perdão dele e pela oportunidade de adorar-te nessa noite. Recebe, pois, as nossas vidas e o culto que ora nós ofertamos a Ti. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Os convido a abrir as suas Bíblias no Salmo número 96. Salmo 96. Salmo 96. Vamos fazer essa leitura de modo alternado. Eu leio um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte.
Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, temei diante dele todas as terras. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgar o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. E neste momento nós vamos louvar ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos do Ministério de Música da Igreja para nos conduzir neste momento de louvor ao Senhor. Graça e paz, amados. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar 2 cânticos, um baseado no Salmo 125, que fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, como um monte de Sião. A autoridade e poder pertence ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor todos cantando. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos,
ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. E clamamos o nome de Jesus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mais uma vez do início. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém. Podeis sentar, irmãos. Neste momento, queridos, nós vamos passar a palavra ao reverendo Augusto, para que o Senhor o use para falar conosco, que nós possamos atentar ao que o Senhor tem a dizer à sua igreja. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer da minha alegria em voltar à Igreja Central, especialmente rever os irmãos e amigos, estar de volta ao IBN e gastar um tempo com os estudantes, compartilhando um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência e também ajudando-os na preparação teológica para o trabalho deles. Quero agradecer, como sempre, o carinho de todos. Garanhuns é uma cidade querida. Eu preguei aqui muitas vezes na minha mocidade, no Colégio 15. E, portanto, é como se estivesse sempre voltando para, ou estando num lugar que nos é bastante familiar e acolhedor.
eu queria apresentar a vocês a minha esposa, a Minka. Vou pedir ela ficar em pé. E também conosco está a minha irmã Suzana. Ela está lá embaixo, cuidando da livraria da primeira igreja presbiteriana do Recife, que nos acompanha nessa noite, juntamente com seu esposo Dario, meu cunhado. E queria também saudar o meu irmão Nicodemos. Fica em pé, Nicodemos, por favor. É o irmão mais novo, mora aqui em Garanhuns. Não adianta pedir o número de WhatsApp, ele não vai dar, tá? Nem fazer convite através dele, que também não vai chegar em mim, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês nessa noite. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta no capítulo 1 do profeta Malaquias. Deixe-me explicar um pouquinho o que é esse livro, até nós chegarmos no texto que nós queremos expor nessa noite, que é o capítulo 2, do verso 10 até o verso 16. Deixe-me dar algumas explicações. Malaquias é o profeta que Deus levantou para falar ao seu povo a respeito do culto. Esse, inclusive, é o tema que me traz a Garanhuns para falar no Instituto Bíblico do Norte. Hoje à tarde e amanhã de manhã eu estou fazendo uma exposição desse livro para os alunos do IBN, versando exatamente sobre a importância dele para nós compreendermos o culto que se deve prestar a Deus. Malaquias foi levantado por Deus numa época em que o povo de Deus perguntava se valia a pena continuar a cultuar a Deus, uma vez que, humanamente falando, não havia aparentemente qualquer vantagem em cultuar a Deus diante das dificuldades, dos sofrimentos que o povo de Deus estava passando. Malaquias profetiza cerca de 400 anos antes de Cristo, faziam uns 200 anos, 100 e poucos anos que o povo de Israel tinha voltado do cativeiro, estava na terra prometida, mas as promessas feitas pelos profetas pré-exílio aparentemente não se cumpriam, como, por exemplo, a restauração de Israel completamente na terra, a liberdade do povo de Deus, o segundo templo seria maior do que o primeiro, e uma série de outras promessas que, na verdade, estavam sendo mal interpretadas pelos judeus. O cumprimento ainda era futuro no reino do Messias. Mas o ponto é que os judeus estavam negligenciando o culto a Deus. Eles traziam para Deus o que sobrava, traziam para Deus animais defeituosos para serem oferecidos no altar do templo reconstruído, coisa que Deus havia proibido. E os sacerdotes em particular, que eram encarregados de fazer com que o culto transcorresse de acordo com as regras que Deus havia dado através de Moisés, eles estavam negligenciando seus deveres, aceitando todo tipo de oferta, se sentindo enfadados no serviço a Deus. Em vez de instruir o povo na palavra de Deus, eles o faziam, instruir o povo na palavra de Deus da maneira correta, eles o faziam de maneira desleixada, não preparada. O ponto é que o povo vinha para o culto enfadado, cabeça baixa, desanimado, e o povo tinha uma série de questionamentos a Deus daquela situação. O profeta Malaquias registra aqui no seu livro 7 diálogos entre Deus e o povo a respeito do culto. Deus diz: eu amo vocês, e o povo dizia: em que é que o Senhor nos ama? Que amor é esse, que nós estamos aqui cercados pelos inimigos, como os samaritanos, os amonitas, os moabitas? Não temos nossa liberdade, nós somos um país tributário do império medo e persa. Então, onde está o teu amor? Deus responde no capítulo 1 de que o amor dele não se pode medir por bênçãos materiais, porque ele tinha amado o povo de Israel e escolhido esse povo de entre todas as nações da terra, e que essa era a razão suficiente para que o povo de Israel se reunisse para cultuar a Deus e para adorá-lo, por conta dessa distinção que Deus havia dado à nação. Está aí no capítulo 1, de 1 até o verso 5, e onde nós extraímos o primeiro princípio, que nós devemos cultuar a Deus independentemente da situação financeira em que nós nos encontramos, do nosso estado de saúde,
se nós estamos passando um momento difícil na nossa vida, por várias razões diferentes, nós cultuamos a Deus não pelas bênçãos que Ele nos dá, mas porque Ele é o nosso Deus, o Deus que nos amou, o Deus que nos elegeu, que nos predestinou desde a eternidade para sermos seu povo e para termos o perdão de pecados mediante Jesus Cristo. Essa é a resposta de Deus na primeira parte do capítulo 1. Na segunda parte do capítulo 1, nós vimos isso hoje à tarde, Deus está reclamando do povo, porque o povo estava, especialmente os sacerdotes, desprezando o culto que se devia prestar a Ele. E o povo cinicamente pergunta, em que é que nós estamos desprezando ou desrespeitando o Senhor? E Deus responde através do profeta Malaquias. Vocês estão trazendo um animal coxo, vocês estão trazendo um animal cego, vocês estão trazendo um animal doente. Os pães da proposição que deviam ser renovados diariamente diante do meu altar, vocês transformaram em pão imundo. Os sacerdotes estão fazendo o seu trabalho de maneira preguiçosa, de maneira descuidada. É nisso que vocês estão, de fato, me desprezando. Pega esse animal que você está trazendo como oferta e leva para o governador para ver se ele aceita. Eu prefiro que vocês fechem o templo do que vocês continuem a me trazer esse tipo de ofertas. Assim diz o Senhor. Essa é a mensagem aqui na segunda parte do capítulo 1 de Malaquias, onde nós aprendemos que nós não podemos oferecer a Deus um culto como nós imaginamos e que só sinceridade não basta. E que você não pode trazer a Deus o que sobra, porque Deus é o grande Deus, porque Ele é o Senhor dos exércitos, porque o seu nome é grande. Nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, respeitá-lo e dar a Ele não o que sobra de maneira desleixada, mas prestar um culto de todo o coração, onde Deus é o centro e não o homem. Exatamente porque nós perdemos essa visão da grandeza de Deus, é que muitos dos cultos evangélicos são voltados para os homens. Músicas antropocêntricas, louvores que exaltam o homem, falta de verdadeira boa teologia que engrandeça a Deus nas músicas que são cantadas e a seguir também nas pregações de autoajuda, de coaching, de todo esse tipo de coisa, onde o homem é o centro e a grandeza de Deus, o poder de Deus é deixado de lado. É isso que Deus reclama do povo de Israel aqui no capítulo 1. No capítulo 2, Deus diz que está insatisfeito com os sacerdotes, porque os sacerdotes não estão cumprindo o acordo ou a aliança que Deus havia feito com a tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes. Das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó, Deus escolheu a tribo de Levi e encarregou essa tribo de cuidar das coisas santas, cuidar do culto no templo, cuidar dos sacrifícios, cuidar de toda a condução do exercício espiritual que era feito no templo de Jerusalém. Primeiro no tabernáculo, no deserto, e depois no templo construído pelo rei Salomão. Entretanto, os sacerdotes estavam quebrando a aliança de Davi, de Levi, e fazendo um culto mal feito, aceitando os animais defeituosos que eram trazidos para a oferta a Deus, deixando de instruir o povo na palavra de Deus, e dessa forma, na verdade, servindo de tropeço para o povo de Deus. Então Deus diz aqui que Ele vai rejeitar os sacerdotes, que Ele vai tornar impuros os sacerdotes. Nós vimos até uma expressão que Malaquias usa aqui, que Deus vai passar estrume na cara do sacerdote, para que ele, com a cara toda melada de estrume, ele seja jogado fora. Eu usei a palavra estrume para não escandalizar, porque a palavra é outra, eu não posso dizer aqui, mas está no hebraico aqui, né? Deus passou estrume na cara do sacerdote, dizendo: você é impuro, você não presta para o serviço a Deus. Com isso, já antecipando que um dia o sacerdócio levítico teria fim, e que Deus levantaria um outro sacerdote, um outro sacerdócio, para que ele recebesse o culto do qual, de fato, ele era digno. Foi aqui que nós paramos na exposição desse livro, hoje à tarde, no IBN. E dando continuação, os alunos estão aqui, professores estão aqui. Então, dando continuidade à exposição que nós começamos, nós caímos agora no capítulo 2, de 10 a 16, onde claramente Deus mostra que existe uma relação entre nossa vida moral e o culto que nós prestamos a Ele. E aqui ele põe o dedo em dois assuntos extremamente delicados: casamento misto e divórcio. E a relação que essas coisas têm com o culto a Deus. Nós vamos precisar de muita sabedoria e de paciência de vocês para nós tentarmos entender o que é que o profeta diz aqui, porque nenhum desses dois assuntos é pacífico. Há muita polêmica em torno dos dois.
Mas esse é o peso da pregação expositiva. Você tem que expor o texto. Não é você que escolhe o que é que te vai dizer. Quem escolhe é o texto. E a nossa obrigação, a obrigação do pregador, do pastor, é pegar toda a Escritura. Ele não prega só nos textos que ele acha fácil, e os textos prediletos, não é? Os textos selecionados. Ele tem que expor a Escritura toda. E nós assim chegamos nessa passagem difícil. Eu tentei correr hoje de tarde para dessa passagem lá no IBN, para não ter que fazer ela aqui, não é? Para dar para vocês alguma coisa mais palatável. Mas não teve jeito. Então imagino que deve ser a vontade de Deus. Nós vamos ler então do verso 10 até o verso 16 do capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor para a compreensão desse texto. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão dela. Nós queremos que o Teu querer e a Tua vontade sejam expostos nessa noite, de maneira que Tu recebas toda a glória, que nós vejamos a doçura do Evangelho na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, e também o poder do Espírito Santo para nos conduzir numa vida santa e reta aqui nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos ajude a ver a relação entre nossa vida e o culto que Te oferecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ponto central dessa passagem é o verso 13, onde Deus, através de Malaquias, diz ao povo de Israel: vocês estão cobrindo o meu altar com lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel continuava a vir para o templo, para prestar culto a Deus, trazia suas ofertas, ainda que inadequadas, ainda que fora de conformidade com o padrão da lei. O povo se agarrava com Deus, se debruçava sobre o altar de Deus, provavelmente aqui é o altar do incenso, uma vez que no altar de sacrifícios isso não era possível, o fogo sempre estava queimando debaixo do altar de sacrifício, e o povo chorava e clamava diante de Deus, dizendo: Deus, ouve as nossas orações, Deus, estende a tua mão, Senhor, nos livra dos nossos inimigos, nos dá vitória, nos dá prosperidade. E o texto está dizendo aqui que Deus nem olhava para eles, Deus nem atendia às orações deles. Qual o motivo para isso? E esse é o ponto do texto. Havia duas coisas que os israelitas estavam fazendo que entristeciam o coração de Deus e que fazia com que Deus não escutasse as suas orações. O primeiro era o fato de que muitos judeus estavam se casando com adoradora de Deus estranho. Eles estavam casando com mulheres que eram das nações vizinhas, onde se adoravam os deuses pagãos. E essas mulheres eram introduzidas na comunidade de Israel, e em vez do israelita influenciar essas mulheres para que elas se tornassem membros do povo de Deus, era exatamente o contrário. A idolatria entrava na igreja através da influência da mulher.
E o resultado era que a religião verdadeira, aquela que Deus revelou à nação de Israel através de Moisés, se enfraquecia, as famílias se enfraqueciam, a criação dos filhos se enfraquecia, e o resultado então era extremamente pernicioso para o culto a Deus. Então essa era a primeira razão, essa é a primeira razão que é dita aqui nessa seção do livro de Malaquias, pelas quais Deus não estava atendendo ou não estava recebendo o culto que o povo estava prestando, uma vez que Deus havia deixado muito claro através da lei de Moisés que ele não queria que seu povo casasse com pessoas de outros povos, não por uma questão de racismo, mas porque todos os outros povos adoravam deuses estranhos. E no final o resultado é que o culto verdadeiro a Deus, ele ficaria misturado, ele ficava sincrético. O pessoal começava a trazer e introduzir elementos pagãos no culto e acabava deformando o culto que Deus havia prescrito. O segundo motivo era que muita gente no povo de Israel, muitos judeus, para se casar com mulheres de outros povos, estavam se divorciando da sua primeira esposa. Estavam mandando a esposa embora, se separando dela, para que pudessem então casar com essas outras mulheres, para que pudessem partir para um segundo ou terceiro casamento, provavelmente segundo, por conta dessa falta de amor a Deus ou falta de compreensão da aliança, enfim, a dureza do coração que sempre caracterizou esse tipo de atitude. E Deus então responde e diz através de Malaquias que o divórcio sem razão, o divórcio simplesmente para trocar de mulher, é alguma coisa que Deus aborrece, porque quebra o plano de Deus para o casamento e para a perpetuação da raça humana e também da sua igreja. Essas duas denúncias, elas são feitas no contexto do culto. Veja que o centro disso tudo é exatamente esse versículo, onde o profeta diz: vocês vêm adorar a Deus, vocês cobrem o altar dele com lágrimas, suplicando, gemendo diante de Deus, e Deus nem olha para as ofertas de vocês. Deus não está nem escutando vocês. Vocês podem dizer assim: pastor, isso é muito duro, porque é uma situação um pouco radical, não é coisa do Antigo Testamento somente. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: se você trouxer a tua oferta a Deus, ao Pai, e ao fazer isso você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com teu irmão e em seguida vem e presta o seu culto. Então não é só o Antigo Testamento, é novo também. O Senhor Jesus, amoroso, misericordioso e compassivo, ele ensina que Deus está muito mais interessado que nós vivamos de acordo com a palavra dele, que pratiquemos a justiça e a retidão, do que simplesmente venhamos à igreja e cobramos de lágrimas o altar dele com choro, gemidos, levantar mão, emoção, cair no chão e tudo. E a vida moral é uma bagunça. A vida moral é completamente fora do padrão de Deus. Deus pergunta: esse é o tipo de culto que eu vou aceitar de vocês? Esse é o tipo de culto? Deus quer que nós oremos levantando mãos santas, sem ira e sem contendas, diz Paulo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então existe uma relação entre nossa vida, meu casamento, minha vida afetiva e o culto que eu presto a Deus. É diretamente impactado. O culto é composto de uma série de exercícios espirituais que tem como objetivo nos conduzir à presença de Deus, nos preparar para sermos abençoados, para ouvirmos a sua palavra e para sermos transformados. É o momento em que nós prestamos a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, e nós não podemos fazer isso de uma maneira hipócrita. Tem ocasião em que Deus simplesmente disse: eu prefiro que você pare, coloque em ordem a sua vida e depois venha me adorar. E depois venha me oferecer suas ofertas, seus louvores e suas canções, porque eu não vou aceitar de vocês louvor e adoração que parte de um coração que não está comprometido comigo, porque Deus deseja mais do que tudo o nosso coração e a nossa devoção. Esse é o ponto
principal da passagem que nós estamos vendo. Vamos ver em detalhes agora como é que o profeta desenvolve esse ponto aqui. Primeiro, com relação ao casamento dos judeus com mulheres estrangeiras adoradoras de outros deuses. Ele começa perguntando no verso 10, aqui uma palavra de Malaquias. Ele começa imagine Malaquias lá no templo, o povo reunido para prestar culto a Deus, e o profeta então entra, todo mundo sabe que ele é um porta-voz de Deus, e ele então pergunta: não temos nós todos o mesmo Pai? Quando ele diz nós todos, ele está se referindo não somente aos homens judeus, mas às mulheres também. Não temos nós, homens e mulheres judeus, judias, o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? As nossas irmãs judias, não são elas criadas pelo mesmo Deus? Não são? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Seria uma deslealdade para com a sua esposa, porque ela é tão judia como você, ela faz parte do povo de Deus exatamente como você faz, ela tem o mesmo Deus como pai que você tem. Por que você vai ser desleal com ela? E que deslealdade seria? Verso 11: Judá tem sido desleal. Judá aqui é uma referência a toda a nação de Israel. Judá era a tribo principal, capital do Reino do Sul. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel. Israel era o nome que se dava às 10 tribos, fora Judá e Benjamim, 10 tribos do Reino do Norte. Mesma coisa estava acontecendo tanto no Reino do Norte, tanto no Reino do Sul, nas 12 tribos agora reunidas debaixo de um mesmo povo. Era algo geral. Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Havia uma lei do Antigo Testamento que proibia que o gentio, o pagão, aquele que não fosse judeu, entrasse no templo. Na verdade, havia uma parede que separava o átrio dos gentios do local da adoração. E nessa parede estava escrito que se o gentio atravessasse aquele lugar, passasse daquele ponto, e ele fosse morto, que o sangue caísse sobre ele. Em outras palavras dizendo, se você passar daqui, você vai ser morto. Então era proibido aos gentios entrar no santuário do Senhor. Só quem podia entrar eram os judeus, ali para adorar no templo. E para entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. É chamado átrio dos gentios. Era proibido fazer isso. E o que é que estava acontecendo? Judá, ou seja, os judeus, haviam profanado o santuário do Senhor, o qual ele ama. Deus amava o santuário porque era expressão da sua moradia, era ali que ele habitava, entre aspas, onde ele se manifestava e onde ele era adorado e recebia os louvores do seu povo. Deus amava o seu santuário. Mas o que é que o povo de Israel estava fazendo? Ignorou as normas de Deus, ignorou as regras que Deus havia estabelecido para o culto a ele, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Literalmente no hebraico está dizendo, e se casou com filha de Deus estranho. Porque naquela época se identificava a paternidade espiritual pelo Deus que era adorado. Os israelitas adoravam Yahweh, por isso eles eram filhos de Yahweh. Os filisteus adoravam Milcom, então eles eram filhos de Milcom. Eles eram filhos de Baal, uma das divindades mais adoradas naquela época. Israel se casou, os judeus estavam se casando com mulheres que eram consagradas aos deuses estranhos. E essas mulheres estavam sendo introduzidas dentro do templo, profanando o lugar que Deus disse, aqui é somente para o meu povo. Era isso que estava entristecendo o coração de Deus. E ele diz então, verso 12, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. Deus ameaça então com eliminação os judeus que estavam fazendo isso, seja quem for, mesmo, pode acrescentar a palavra mesmo aí, porque é isso o sentido, mesmo o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos, que pode ser uma referência aos sacerdotes. Até mesmo o sacerdote, que é quem apresenta as ofertas diante de Deus, ele não está livre disso não. Ele está debaixo da mesma lei, o que mostra que talvez os sacerdotes tenham sido os primeiros nos casamentos mistos.
Se você ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vai ver que esse foi o pecado do povo de Israel quando ele voltou do cativeiro. Ele voltou do cativeiro. A briga de Esdras e Neemias é porque os judeus começaram a casar com as mulheres dos povos ao redor. E o medo de Esdras e de Neemias, de Ageu e de Zacarias, que profetizaram nessa época, foi que Israel estava indo no mesmo caminho que eles tinham seguido cerca de 100 anos atrás, pelos quais Deus os deportou para a Babilônia. Primeiro os assírios, que levaram o reino do norte, o povo, as 10 tribos de Israel, e algum tempo depois os babilônicos, que levaram o reino do sul, Judá e Benjamim, para o cativeiro babilônico também. E qual foi a razão? Idolatria. O povo abandonou a Deus e adorava todos os deuses pagãos. Adorava Deus nos altos, adorava os postes ídolos, sacrificava os filhos em altares dedicados aos deuses pagãos. E como é que eles aprenderam isso? Através dos casamentos mistos. Através dos casamentos mistos. As mulheres vinham com seus deuses e diziam assim: deixa eu fazer um nicho aqui para Baal. Você sabe que eu sou israelita, eu adoro o único Deus verdadeiro. Você não me ama. Se você me amasse, você me respeitaria. É a minha religião. Você me casou comigo, você sabia que eu sou assim. É só uma estatuazinha de Baal. Ok. Então faz tua estátua, mas aí no teu quarto. Tudo bem. Algum tempo depois, você não quer oferecer incenso a Baal comigo, não? Mas como assim, mulher? Eu sirvo a Deus. Se você me amasse, né? Você não liga para mim. Você não gosta dos meus deuses. Então tá bem, vamos lá. E aí, próximo passo é: olha, tem um templo de Baal aqui, eu estou indo visitar meus pais lá na terra dos Amonitas, e vem comigo. E lá vai ter uma churrascada lá no templo de Baal, nós vamos matar um bezerro lá, e aí você vai, adora, não faz mal, a gente vai, como lá o churrasco e vem embora. Tá bom. Devagarzinho, minando as resistências, cada vez mais. Qual é a origem? Desobediência à palavra de Deus. Você deve estar se perguntando o que é que esse texto significa para nós hoje, e está se perguntando se isso vale para os cristãos hoje. Aparentemente, para o apóstolo Paulo valia sim, porque o apóstolo Paulo diz com muita clareza em 1 Coríntios capítulo 7, que se a mulher que está livre, final do capítulo 7, versos 40 em diante, se a mulher está livre, ela pode casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Pode casar com quem quiser, um rapaz bonito, alto, ou baixinho, feio, careca, né? A única condição que Deus impõe é que ele seja crente. Por que aparentemente esse absurdo de que cristão, crente verdadeiro, deve procurar casar com crente verdadeiro? A razão é óbvia, porque o relacionamento com o nosso Deus, ele está acima dos relacionamentos pessoais. Se eu não puder encontrar um rapaz, uma moça com quem eu me case, e que esteja comigo adorando a Deus, que na hora do sofrimento, da dor e da crise, esteja ao meu lado para orar comigo, tomar minha mão, oferecer o ombro para que eu chore, e que na hora de criar os filhos, de disciplinar os filhos, de dizer para os filhos: isso aqui está errado, isso aqui está certo, ele vai, se não tiver alguém que me ajude a fazer isso, qual o propósito de casar e ter uma família? Se isso não pode ser feito. E aí eu sei que já estou ouvindo os gemidos aí: pastor, né, como é que está difícil arrumar um homem crente, ou está difícil arrumar uma mulher crente? Está mesmo. De vez em quando eu encontro um rapaz crente, vários recentemente, que eles começaram a namorar, e aí chegaram para mim e disseram: pastor, o senhor tinha razão, esse namoro não está dando certo não. Eu acabei o namoro. Eu disse: por quê? Porque a namorada disse que se eu não for para a cama com ela, então está acabado o namoro. Quer transar mesmo, quer ficar e quer... Não adianta eu dizer que eu estou me guardando para o casamento. Você vê inclusive a vergonha que os jovens cristãos têm de dizer assim: eu sou virgem e estou me guardando para o casamento. Ele vai sofrer bullying na escola, vai sofrer bullying na universidade, vai sofrer bullying dentro da própria igreja. Não é verdade? É por isso que a palavra de Deus nos diz isso aqui. Sexo é para o casamento. E quando você casa, você tem que ser submissa ao seu marido, e o seu marido tem que amar você como Cristo amou a igreja. Como é que um pagão vai fazer isso? Como é que um marido que não conhece a Cristo vai amar você como Cristo amou a igreja? Ele não sabe nem quem é Cristo e nem quem é a igreja.
E você, rapaz, que está procurando uma moça e vai casar com uma moça que não é cristã, não quer saber de Deus, como é que ela vai ser submissa a você como a igreja é submissa a Cristo? Como é que ela vai fazer isso? Na hora de criar os filhos, batiza ou não batiza? Estou falando para presbiteriano, tá? Batiza ou não batiza? Ou, se for batista, tudo bem. Consagra ou não consagra? Apresenta a Deus ou não apresenta? E se for apresentar, vai apresentar sozinha. Porque o marido não vai. Ou se for, para ele aquilo ali não vale nada. Na hora de dizer para o filho, meu filho, isso aqui está errado, vai ter o apoio do marido? Vai ter o apoio da esposa? É por isso que a palavra de Deus é tão clara. E eu também estou ouvindo aí do ranger de dentes, eu comecei, né, o pessoal clamando e dizendo, pastor, o senhor não tem ideia de como está difícil casar. Eu sei. Mas quem foi que disse que a única opção que você tem, jovem, é o casamento? Quem foi que disse? Não é. Você pode muito bem ser solteiro e feliz. Ser solteira e feliz. Celibato é uma das opções que a Bíblia traz. Não é só ficar solteiro, é solteiro e puro, tá? Solteiro e puro, tendo uma vida santa diante de Deus. Leia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, olha, eu preferia que todo mundo fosse como eu sou. Paulo ou era viúvo, ou era solteiro. Mas se você não se domina, que case, que é melhor casar do que viver abrasado. Mas se depender de mim, você vai ser muito mais feliz se você permanecer como solteiro e celibatário. A Bíblia dá a opção do celibato para os jovens. Mas o que é que acontece dentro das próprias igrejas? A gente já começa a fazer o bullying desde cedo, né? Primeiro já começa arrumando um casamento. O menino tem 6 anos, 7 anos, e os pais já estão, vai, namoradinha de fulano, vai casar com não é isso? Já começa fazendo isso. Adolescente de 13 anos, pai diz, pode namorar, minha filha, pode namorar à vontade, vai deixando, começa com 12, 13 anos, vai, aí o tempo vai passando, a menina fez 18 anos, não tem namorada, a turma já começa a fazer zoeira, se for rapaz, mais ainda, será, né? Começa a fazer zoeira, mais ainda, o rapaz chega nos 30 anos, a moça chega nos 30 anos, não casou, a própria igreja diz, vai ficar para titia, vai ficar para titia. Aí chega nos 35, 40, diz, deu o último tiro na macaca. Né? Não tem mais esperança. Num desespero desse, numa pressão dessa, sabe o que é que vai acontecer com a moça ou com o rapaz? Vai pular na primeira oportunidade que aparecer. Vai montar no primeiro cavalo montado que passar. E o resultado? Divórcio rapidinho, casamento infeliz. Tem gente que seria muito mais feliz se tivesse ficado solteiro. A prova do que eu estou dizendo é a quantidade de divórcios que existe. Significa que estão casando demais. Não é? Tem gente que seria muito mais feliz se tivesse ficado solteiro, porque ficar solteiro é uma opção bíblica. Chama-se celibato. Está prescrita por Deus em vários lugares. É claro que Deus criou o casamento como instituição. O padrão geral é esse, mas o problema é quando você vê que você só vai ser feliz se você casar. Isso não é verdade. Portanto, você não tem que casar, ainda que seja com qualquer um, mesmo pagão. Você pode dizer assim, Deus, eu quero casar. Não é errado você dizer isso. Deus, eu quero casar. Mas ou eu caso com uma moça crente, temente a Deus, ou um rapaz crente, temente ao Senhor, ou eu vou entender que o Senhor vai me guardar no celibato. E eu vou te servir do mesmo jeito, vou ser feliz da mesma forma. Porque ou é conforme a tua regra, ou então não é. Porque eu prefiro te obedecer, fazer tua vontade, do que o contrário. Ah, pastor, mas o que o senhor me diz daqueles casamentos assim, crente com descrente, em que depois a pessoa se converteu e deu certo? Eu digo, para cada caso que você me mostra, eu lhe mostro 10 que não deram. Eu lhe mostro 10 que não deram. Então, está aqui. Primeiro lugar, a primeira arenga, né, de Malaquias junto com o povo de Deus. Vocês estão desobedecendo a palavra de Deus. E no fim, o que é que enfraquece? Enfraquece a família, enfraquece a igreja e enfraquece o culto a Deus. Por isso, ele diz aqui, profanou os santuários do Senhor. Agora, pode ser que eu esteja já falando numa situação em que seja tarde, né? É provável que aqui hoje à noite tenha gente que já está casado com descrente. E aí você me pergunta, o que é que eu vou fazer, pastor? Eu respondo com as palavras de Paulo em 1 Coríntios 7.
o irmão casado que tem mulher descrente, que consente em viver com ele, não a deixe. E se você casou com um homem descrente e ele consente em viver com você, não a deixe. E Paulo apresenta vários argumentos lá. Não é que Paulo está sancionando o casamento misto, ele está falando com a situação de fato, está falando com a situação que não tem jeito, o casamento já aconteceu. E não vai fazer o exemplo da história que eu contei aqui. Uma vez eu preciso pregar numa igreja sobre casamento, exatamente. E quando terminei, um rapaz chegou para falar comigo, ele estava muito aflito. Disse: pastor, eu quero aqui um conselho. Veja, antes de eu conhecer a Jesus, eu me casei. E depois eu me converti, minha esposa não. Minha esposa não é crente. Então ela não vem para a igreja, às vezes tem alguma dificuldade em deixar eu trazer os meninos para cá. E o que aconteceu? Aqui na igreja apareceu uma profetisa dizendo assim: ó servo, assim diz o Senhor, eis que tem uma varoa crente para o irmão, para você. O Senhor tem reservado uma santa mulher de Deus, né? Livrai-vos dos ímpios e por aí vai. E ela diz isso olhando para mim: pastor, o senhor acha que eu devo largar minha mulher para esperar uma mulher crente aqui da igreja? E meu irmão, vamos ler o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7. E lá o apóstolo Paulo diz aquilo que eu disse para você. Eu perguntei: a sua esposa consente em morar com você? Ele disse: consente sim, pastor, ela quer viver comigo. Eu digo: então não é o Espírito Santo que está falando por boca dessa profetisa. Aliás, eu já imagino qual é a varoa que ela... deve ser ela mesma, né? Deve ser ela mesma. Eu não estou dizendo que você vai ter que acabar o seu casamento, se você já está nessa situação. Mas você mesmo sabe a desvantagem que você se colocou diante de Deus, da criação dos filhos, da igreja, nessa situação. É pedir a Deus que Deus tenha misericórdia da sua vida e continuar. E que a nova geração aprenda o que diz a palavra de Deus. Ou você casa de acordo com o que a palavra de Deus diz, ou então opte pelo caminho do celibato, que é um excelente caminho também. Quanta bênção e quanta coisa boa tem sido feita na igreja, através de jovens, tanto homens como mulheres, tanto rapazes quanto moças, que dedicaram sua vida ao serviço a Deus. O segundo ponto do profeta Malaquias está aí do verso 13 até o verso 16 e tem a ver com divórcio. No certo sentido, estão ligados os dois temas. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Eu quero sugerir aqui que a tradução da NVI, se você tem uma NVI aí, você vai ver que ou a NVI ou a nova tradução na linguagem de hoje, ela tem uma diferençazinha. Em vez de dizer, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de sorte que ele já não olha para a oferta, corretamente traduziu, cobris o altar do Senhor de lágrimas, porque ele já não olha para a tua oferta. O povo estava, essa era a razão pela qual o povo estava clamando: Deus, por que é que o Senhor não está respondendo? Por que é que o Senhor não aceita as nossas ofertas? Por que é que a situação continua sendo uma situação de perigo, de desafio, de opressão? E aí o judeu chorava, derramava lágrimas, levantava as mãos, gritava, caía no chão, né? A gente pode imaginar todo esse tipo de coisa. Mas é que a eficácia da oração não está ligada a gestos físicos, nem posturas físicas durante o culto, se você chora ou não chora. A eficácia da oração nunca na Bíblia está ligada a isso. Está ligada à vida moral, está ligada ao comportamento, a ter fé e confiança em Deus, andar nos caminhos de Deus. É isso que impacta a oração. E não orar em pé, sentado, orar no monte, orar em Israel. Nada disso vai fazer qualquer diferença. Mas sim, uma vida reta diante de Deus. Vocês estão chorando, cobrindo o altar do Senhor com gemidos e lágrimas, porque Ele não está olhando para a oferta de vocês. Ele não está escutando as orações. Verso 14. Imagina, Malaquias dizendo isso lá no templo. Aí o povo pergunta no verso 14: por quê? Por que Deus não está aceitando as nossas ofertas e nem as nossas orações? Resposta: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. A resposta de Malaquias é essa: lembra do teu casamento? Quando vocês, diante do chefe da tribo, ou diante do sacerdote, muito provavelmente, ou diante
do período dos juízes, né? No tempo dos juízes, ou no período dos patriarcas, diante das autoridades civis, vocês se casaram. Eu era uma das testemunhas, talvez você até nem me convidou, mas eu estava sendo testemunha do teu casamento. Eu estava lá, quando você disse, até que a morte nos separe. Eu estava lá quando você disse, na dor, na alegria, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Eu estava lá, diz o Senhor. Eu escutei quando você disse isso. E agora o que é que você fez? Você foi desleal com a mulher a quem você prometeu essas coisas. Você quebrou a sua aliança, você quebrou a sua palavra. E por que você fez isso? Você fez isso para casar com outra. Ela não adulterou, ela não traiu você, ela não lhe abandonou, mas você a trocou por outra. Talvez dizer, eu não gosto mais dessa, ou acabou o amor. E quem disse que é o amor que sustenta o casamento? É o casamento quem sustenta o amor. Todas as ordens da Bíblia para amar o cônjuge é dirigido a casados. Amai o vosso marido, amai a vossa esposa. O pressuposto para a ordem de amar é exatamente o fato de que estão casados. Em algumas situações é até bom mesmo que você diz assim, acabou, já não sinto mais nada, ótimo, porque agora está na hora de você aprender a amar. Porque amar é uma atitude, não é emoção? É uma atitude que você toma. Eu vou fazer essa mulher feliz, esse é o alvo do meu casamento, eu vou fazê-la feliz até que a morte nos separe. Agora, se você casou dizendo assim, eu estou casando para ela me fazer feliz, vai acabar rapidinho. Mas se você casou dizendo, eu estou casando para fazer essa mulher feliz, estou casando para fazer esse homem feliz, então sim, isso é amor. Aí você vai aprender a perdoar, você vai aprender a renunciar, você vai aprender a dizer a verdade, você vai aprender a fazer as coisas juntos, e ele a mesma coisa e ela a mesma coisa. Mas o que é que os judeus estavam fazendo? Eles estavam simplesmente estavam repudiando a mulher deles sem motivo nenhum. E Deus, então, estava muito irado com a nação de Israel. A pergunta é, por que Deus fica irado por isso? Por que Ele não me dá a liberdade de eu ser feliz com quem eu quero? Por que Deus trata o casamento com tanta seriedade? A resposta está nesse verso complicado, que é o verso 15. Malaquias argumentando com o povo de Israel, dizendo, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometeu. A melhor interpretação dessa passagem provavelmente é essa aqui, e eu coloco isso como sugestão, uma vez que a passagem é de fato complicada. Se você tem uma versão diferente da minha, provavelmente a leitura já é outra também. Mas aqui o que eu sugiro é o seguinte, que o argumento de Malaquias é o seguinte, quando Deus criou a raça humana, quantos Ele criou? Ele criou um casal, diferentemente dos anjos. Quando Deus criou os anjos, Deus já criou os anjos com um número definido. Existem tantos anjos hoje, quanto no dia em que Deus os criou. Não aumentou o número e não diminuiu. Deus já criou a raça completa. Os indivíduos, os anjos individuais são os mesmos quando Deus criou a raça humana, ou a raça angelical. Mas quando Deus foi criar a raça humana, Ele fez diferente. Ele criou um casal. Não fez o Senhor um? Deus poderia ter feito mais? Sim, veja o que diz aqui. Deus fez um, mesmo que havia nele, em Deus, mais do seu espírito. O espírito aqui com E maiúsculo. Você deve saber que, tanto no hebraico como no grego, a palavra para espírito, ela não tem capitalização. A gente, quando vai escrever espírito, a gente coloca maiúsculo quando se refere ao espírito de Deus, não é verdade? Mas a gente vai dizer o espírito humano, a gente bota com E minúsculo. Mas no hebraico e no grego não há essa distinção. É uma palavra, é a mesma palavra para espírito de Deus, espírito humano, espírito imundo. A gente vai saber, aqui espírito é referido pelo contexto. E aqui o contexto sugere que está se referindo ao Espírito de Deus. E o sentido é esse. Quando Deus criou a raça humana, Ele fez um casal, mesmo que Deus tivesse mais espírito para soprar, como Ele fez. Ele criou o homem do pó da terra e depois soprou nele o espírito, o fôlego, e o homem virou alma vivente. Deus colocou o seu ruach, o espírito,
no coração do homem, e o homem então viveu. Deus poderia ter criado a raça toda, sim, porque Ele tinha mais do seu espírito. Mas por que Deus fez assim? Por que Ele criou a raça humana dessa forma? Um casal, quando Ele tinha espírito suficiente para soprar bilhões de seres humanos para a vida? A resposta é, que é a pergunta de Malaquias, né? E por que Deus fez somente um casal? A resposta é, porque Ele buscava a descendência que prometera. Qual era o plano de Deus? É que através de um casal, viria toda a raça humana, viria uma descendência. E dessa descendência viria aquele que seria o Salvador da humanidade, um de nós, filho de Adão e Eva, participando da mesma humanidade que eu e você, membro da mesma raça. Esse era o plano de Deus. O divórcio quebra isso. O repúdio quebra o plano de Deus de ter um povo para si. Às vezes a gente pensa que a igreja cresce somente com a conversão de gente de fora. A igreja cresce com os nossos filhos. Quando eles são apresentados a Deus, quando eles são consagrados, quando eles são batizados, ou em idade mais avançada, ou quando criança. Mas a igreja cresce muito mais pelos nossos filhos do que por gente de fora. Esse é o plano de Deus. E toda vez que você quebra o seu casamento, você repudia a sua mulher, você está indo contra o projeto de Deus. Portanto, veja aqui a conclusão de Malaquias: cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Repúdio aqui é mandar embora e dar carta de divórcio. Deus odeia o repúdio. Por quê? Porque é contra o seu projeto inicial. É contra o seu propósito para a raça humana. Por isso que Deus leva tão a sério a questão de casamento. Vamos agora tratar das questões contemporâneas. Primeiro, hoje em dia, a desvalorização do casamento. O pessoal fica perguntando, onde é que está na Bíblia casamento? Essa pergunta direto nas redes sociais. Onde está na Bíblia? Invenção do homem. Está aqui, ó. Está ouvindo aqui, ó? Testemunha, mulher da aliança, mulher da tua mocidade, repúdio, divórcio. O que é que tudo isso implica? Que o casamento é uma aliança pública, oficial. Não é simplesmente que você e sua namorada decidem que vocês vão viver juntos, e aí alugam um apartamento, se ajoelha no quarto e diz, Deus abençoa a nossa união, e sai de lá dizendo que é um casal como qualquer outro. Onde é que você viu isso na Bíblia? Onde é que você viu isso? A palavra de Deus é muito séria. Quando fala de casamento, fala de uma maneira muito séria. Então o que existe hoje é essa tentativa do diabo de destruir essa instituição, que é uma instituição divina, que é o casamento. Ele criou um casal, porque ele queria essa descendência. E aí vem a pressão do casamento gay, do casamento homoafetivo, para que os cristãos homofóbicos, fundamentalistas, eles quebrem o seu padrão de moralidade do que a Bíblia ensina e que achem absolutamente normal que homem case com homem e mulher case com mulher. Eu não vou achar nunca. Eu não vou achar nunca, com todo respeito. Todo respeito. Aliás, eu quero aproveitar para dizer que nós temos muito mais jovens dentro da nossa igreja que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo do que às vezes os pastores imaginam. E que nós precisamos dar um suporte e um apoio para esses jovens. E dizer para eles que esse tipo de atração está no mesmo nível da atração que um jovem heterossexual sente por uma pessoa que não é sua esposa. Da mesma forma que eu luto contra a tentação de cobiçar a mulher do meu próximo, você está lutando contra a tentação de se sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo. E da mesma forma que eu preciso de ajuda, você também precisa de ajuda. E da mesma forma que eu não posso culpar-me porque eu nasci heterossexual e gosto de mulher, você também, e isso não vai me desculpar, aliás, perdão, isso não me desculpa que eu nasci heterossexual e me sinto atraído para a mulher, também não é desculpa que você se sente atraído por pessoas do mesmo sexo. Eu sou tão culpado se eu cair em adultério, quanto você é se cair na prática homossexual. Inclusive o discurso do pessoal lá fora é um discurso que a gente não entende. Primeiro eles disseram que a pessoa nasce gay. Tudo bem, é biológico. Inclusive tentaram identificar o gene gay. Tentaram fazer, mapear o genoma humano para ver se descobriam o gene que torna uma pessoa gay. Agora mudaram de ideia. Eles dizem, não, sexo é biológico, mas gênero
é socialmente definido. Você pode nascer um homem, mas na verdade você se sente uma mulher. Você é uma mulher presa num corpo de homem. Então, por favor, definam. É coisa de nascimento ou é uma decisão que você toma? Trazendo confusão, inclusive, para os próprios jovens, que ficam confusos a respeito da sua identidade. A igreja precisa dar apoio também. E falar do padrão de Deus, e do amor de Deus, e da ajuda de Deus. E das opções que Deus dá para aqueles que não conseguem vencer, ou não conseguem se sentir atraídos por pessoas de outro sexo. O celibato é outra opção também, é uma opção aqui também. E a igreja devia ver isso, dar essa oportunidade para pessoas que se sentem assim. Mas existe essa destruição do casamento, sim, como nós somos atacados de todos os lados. E aí você está dizendo, pastor, peraí, o senhor está dizendo que eu não posso me separar por qualquer motivo? Não sou eu não, é Deus. Não, é a palavra de Deus. Quando Jesus explicou esse conceito aos discípulos, dizendo lá em Mateus 19, aquele que deixar sua mulher, não sendo por causa de relações impuras, se casar com outra comete adultério. Quando Jesus disse isso, os discípulos disseram, se é assim é melhor não casar. E Jesus disse, é isso mesmo, isso não é dado a todo mundo não. Nem todo mundo pode receber esse conceito. Por isso que eu falei, casamento não é para todo mundo. Casamento não é para todo mundo. Palavras do próprio Jesus. Nem todos podem receber esse conceito. Pastor, mas eu já me separei, já casei outra vez, e agora? Só existe um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu não colocaria o divórcio pela causa errada e o casamento seguinte dentro dessa categoria. Mas posso lhe dizer com certeza que você quebrou a lei de Deus. Você se separou da sua mulher ou do seu marido sem que tivesse cometido adultério, como Jesus Cristo disse. Qualquer outra razão, você quebrou a lei de Deus. Complicou sua vida. E o problema é que quando chega para nós pastores, já chega a bagaceira. Não há mais o que fazer. Decisão complexa, difícil, que vai impactar filho, vai impactar a igreja. Por isso que aqui Malaquias diz, a melhor coisa, quer fazer um favor para os pastores? Não se divorcie. Que dá um trabalho. Dá mais trabalho do que o aconselhamento pastoral. É preferível, eu me gastarei com muito prazer tentando salvar o seu casamento. Leve o tempo que levar, as horas que levar, eu farei tudo para salvar o seu casamento. Mas se você já chega com a resolução, estou me separando, já me separei, estamos chegando aqui do cartório, já nos separamos e tudo mais, vai dar muito mais trabalho de que você tivesse vindo e dito assim, nosso casamento está por um triz, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Por isso, diz a palavra de Deus, cuidai de vós mesmos, porque Deus aborrece o divórcio, o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Mas pastor, eu sou casado com um homem que me bate, que me agride. Está previsto aqui. A gente considera, dentro da igreja presbiteriana, a gente considera que a agressão física, que o abuso físico equivale a uma dessas causas que a Bíblia autoriza a separação, como por exemplo o adultério ou o abandono obstinado. Então, eu fico até emocionado quando eu falo com isso, emocionado assim, irado, né? Quando eu penso num marido que espanca a sua esposa. Quando eu penso nisso. E existe uma lei no Brasil, é crime, e as igrejas deviam dar apoio a essas mulheres. Às vezes elas estão apanhando em casa, sofrendo em casa, elas sofrem caladas por amor aos filhos, elas sofrem caladas porque elas não querem, elas às vezes são dependentes financeiramente. A igreja devia prestar atenção e ajudar essas mulheres nesse cativeiro que elas vivem, porque isso é crime. E se há um homem cristão que faz isso, ele tem que ser denunciado, sofrer os rigores da lei e expulso da igreja, porque ele não pode ser um homem crente. Eu não creio que ele seja um homem crente que faz esse tipo de coisa. Está previsto aqui. Deus diz, eu odeio o divórcio e aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E sabe qual é o ponto aqui do profeta com tudo isso? É que esse pessoal aqui, que estava fazendo tudo isso,
Eles vinham todo sábado no templo de Deus. Oh, Senhor, eis aqui as minhas ofertas, meus dízimos e ofertas que o Senhor determinou. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa Jacozinho, meu filho, não é que está entrando na universidade agora, faz com que ele prospere, que ele passe em medicina, de preferência na USP de São Paulo, Senhor. Oh, Deus! Hipócrita. Existe uma relação inseparável, inquebrantável, entre o culto que você presta a Deus e a sua vida. Seu relacionamento com sua mulher, seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento em família. Você que é solteiro, como você usa o tempo, o uso de pornografia, o consumo de material imundo, impuro. Deus está vendo, eu sou testemunha. Estava lá, estou lá no quarto com você. Eu estou vendo o que é que você está fazendo, como você usa o celular, quando você vai no banheiro, estou vendo você. E depois você vem na igreja com a cara mais lisa do mundo, parecendo santarrão. Por incrível que pareça, muitos desses que parecem santarrões, na verdade, por trás, são hipócritas, porque praticam esse tipo de coisa. Não são poucos aqueles que um dia impressionaram pela santidade, pelo rigor moralista e tudo mais, descobri que está traindo a mulher há não sei quanto tempo. Então o jovem lá, viciado em pornografia. E agora eu estou pronto para apresentar o Evangelho. Uma vez que usamos já a lei para destruirmos completamente, agora vamos falar do Evangelho. O Evangelho é que Deus, na sua misericórdia, em Cristo Jesus, Ele está pronto a perdoar você. Ele está pronto a levar você a uma nova vida, limpar todas as suas imundícies, perdoar todos os seus pecados, renovar o seu casamento. Porque um dia o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele cumpriu essa lei por nós, obedeceu às exigências da santidade de Deus na sua pureza. E Ele morreu na cruz, levando sobre si o castigo que você e eu merecemos por todas as nossas imundícias e pensamentos errados e ações impuras que nós cometemos. Mediante arrependimento verdadeiro, confissão dos seus pecados. Se você está disposto a fazer isso, seu culto será aceito por Deus. Se você está disposto a se arrepender, confessar, mudar de vida, Deus então vai aceitar a sua face, Deus vai aceitar as suas orações, Ele vai renovar a sua vida, Ele vai dar vitória a você sobre os hábitos pecaminosos, se tão somente mediante o sangue precioso de Jesus, você se quebrantar e se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou de fato um pecador, tenho sido um hipócrita diante de Ti, mas eu não quero Te oferecer mais um culto que não seja verdadeiro. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta noite, quebrantados pela Tua palavra, confessando, Senhor, que somos indignos de Ti. Tu és o grande Deus. Tu és o Deus que estiveste no nosso casamento, fosse testemunha de tudo que dissemos, da aliança que nós fizemos. Tu és o Deus que estás conosco, com cada jovem aqui, a cada segundo, em cada lugar que ele vai, cada palavra que ele diz, cada palavra que ele digita no seu celular, o Senhor conhece muito bem. Por isso, Senhor, nós nos rendemos diante da Tua santidade, pedimos misericórdia e Te damos graças pelo Senhor Jesus, que na cruz do Calvário levou sobre si o nosso pecado, não para que nós continuássemos neles, mas para que andássemos em novidade de vida. Eu oro, Senhor, pelos casamentos, pelas pessoas que aqui estão casadas e que estão aflitas, angustiadas, sofrendo. Oramos pelo consolo do Espírito, que o Senhor abra um escape, que o Senhor dê ajuda. Oramos pelos jovens que querem casar, que eles coloquem no seu coração obedecer-te antes que satisfazer os seus desejos. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão mergulhados na imoralidade,
estão presos a vícios, em relacionamentos imorais e ilegais. Que o Senhor traga quebrantamento, arrependimento, mudança de vida. Senhor, pedimos misericórdia, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Os irmãos podem ser. Deus os abençoe. Obrigado. Meus irmãos, louvado seja Deus pela sua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. E este caminho nos conduz à comunhão com Deus. E certamente Ele nos concede a sua bênção. Muito obrigado pela sua presença na noite de hoje. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e ter comparecido nesta noite para juntos nós buscarmos ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado ao reverendo Augustus por mais esta ocasião e pela palavra do Senhor que nos trouxe na noite de hoje. Meus queridos, lá embaixo na saída está a irmã Suzana, é irmã do pastor Augustus, e ela trouxe da livraria lá da primeira igreja presbiteriana do Recife alguns exemplares de livros, de títulos, inclusive do reverendo Augustus. Se você quer, e às vezes no nosso dia a dia tem alguma dificuldade de encontrar livros do reverendo Augustus Nicodemos, então vários dos livros de autoria do reverendo Augusto estão expostos lá embaixo, se você desejar adquirir agora, após este término, será uma excelente oportunidade, tá bom? Vamos orar mais uma vez, assim concluindo este momento de culto ao nosso Deus. Pai querido, nós bendizemos o teu nome, nós te exaltamos, nós reconhecemos e nos prostramos diante do teu senhorio, de um Deus que é único e que é grande e é santo, e nós queremos, Senhor Deus, comparecer para o culto ao Senhor com santidade de vida, com as nossas vidas purificadas pelo Senhor, e queremos comparecer sempre, ó Deus, a um momento de adoração coletiva do teu povo, com a sinceridade do nosso coração, mas com a verdade da tua palavra, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos tome em tuas mãos e nos ajude em nossas fraquezas, nos limpe, nos purifique de todo o pecado, para que sejamos aceitáveis ao Senhor. Muito obrigado, porque Jesus Cristo já foi a nossa propiciação, abrindo o caminho para comparecermos diante do Santo dos Santos, diante do Senhor. Pai amado, que o Senhor abençoe a todos estes queridos irmãos que se encontram nesta noite. Que o Senhor abençoe o reverendo Augustus Nicodemos, sua esposa, toda a sua família. Que o Senhor o abençoe no seu ministério, como expositor da tua palavra, como um servo a quem o Senhor ergueu em nosso meio e em nossa geração, para com verdade e clareza expor a tua palavra. Que o Senhor abençoe o teu servo e continue a usá-lo continuamente. Esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus conceda a sua graça a todos vocês, meus irmãos.